Olá pessoal, mais uma aula aí de compostos orgânicos e o assunto de hoje, lipídios. Esses compostos são constituintes dos seres vivos e são formados basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Porém, podemos encontrar aí outros elementos na sua constituição, como fósforo, nitrogênio e enxofre. Essas moléculas são caracterizadas por sua insolubilidade ou mesmo pouca solubilidade em solventes polares, como por exemplo a água. Daí o fato de serem hidrofóbicos, de apresentarem repulsão pela molécula de água. Mas os mesmos são solúveis em solventes orgânicos, em solventes apolares. Os lipídios apresentam funções diversas, como por exemplo, constituem as membranas celulares juntamente com proteínas, em função de reserva energética nos animais, por exemplo, tecido adiposo constitui uma grande quantidade dessas substâncias lipídicas que armazenam muita energia que em determinadas situações ela pode ser aí requerida para ser utilizada pela célula. Bom, além disso, os lipídios funcionam aí como um isolante térmico, geralmente quando está aí abaixo da epiderme, por exemplo, nas aves e mamíferos, né? Impedindo aí a perda excessiva de calor desses animais. Participam aí do isolamento e proteção dos órgãos internos, possuem funções específicas aí, especializadas, como por exemplo o de hormônios mensageiros químicos, ou mesmo algumas vitaminas que são lipídicas, vitaminas lipossolúveis, e também apresentam a função aí de sinalização intra e intercelular. Os lipídios são classificados como, primeiro, glicerídeos, são os óleos e as gorduras. Esses lipídios são caracterizados por apresentarem uma molécula de glicerol unida a 3 ácidos graxos. O que a gente vai observar ali é a perda do OH ali no glicerol e a perda do hidrogênio ali no ácido graxo, gerando a ligação entre eles. E, obviamente, esses átomos vão constituir aí 3 moléculas de água. O resultado dessa ligação é a formação de 3 moléculas de água. Bom, os óleos geralmente se apresentam no estado líquido, à temperatura ambiente, e eles estão presentes aí nas sementes vegetais. São muito importantes aí para a reserva energética, mas adianto que não é a principal forma de reserva energética dos vegetais. A principal forma de reserva dos vegetais é o amido, que está presente principalmente nas suas raízes e que foi assunto da nossa aula passada de carboidratos. As gorduras geralmente se apresentam no estado sólido e são constituintes aí dos tecidos animais, elas fazem parte do tecido adiposo animal, tá? Também apresentam a função de reserva energética e essa sim é a nossa principal forma de reserva. Tá? Nós armazenamos também carboidratos de reserva, como o glicogênio, mas as gorduras são a nossa principal fonte energética de reserva. Até porque, em um mesmo grama de gordura, nós conseguimos reservar o dobro de energia que um mesmo grama de carboidrato. Tá ok? Bom, além disso, as gorduras têm esse papel de isolante térmico para os animais, como por exemplo aves e mamíferos que apresentam aquela camada de tecido adiposo logo abaixo da pele, impedindo a perda de calor para o ambiente, e também a proteção dos nossos órgãos, né? Gerando o isolamento e a proteção das nossas vísceras. Segundo tipo aí de lipídios aí, nós temos as ceras. As ceras são basicamente constituídas aí de um álcool, exceto o glicerol, unido a um ou mais ácidos graxos. Elas ocorrem também tanto nos animais quanto nos vegetais e basicamente vai ter a função aí de impermeabilização. Na vida dos animais, no exoesqueleto, gerando a impermeabilização do exoesqueleto, impedindo a perda de água desses animais. Vamos observar alguns animais que produzem essa cera, como por exemplo as abelhas, para a construção dos seus favos, onde elas depositam mel, a cria e outros componentes ali da colmeia. Vamos também observar a cera que recobre a superfície das folhas dos vegetais, impedindo com que o vegetal perca muita água pelo processo de transpiração, principalmente em ambientes, em climas mais áridos, tá?
E também não poderíamos deixar de falar da cera de ouvido, aquilo que a gente gosta de, cutucar com cotonete ali para retirar um pouquinho dessa cera. Então não é legal fazer a retirada de cera, primeiro porque você remove uma barreira contra micro-organismos e também porque você corre o risco de agredir a membrana timpânica, perfurar a membrana timpânica. Mas, caso essa cera esteja em excesso, aí sim você pode procurar um médico que se chama otorrinolaringologista, o famoso doutor ornitorrinco. Brincadeira, pessoal. Mas enfim, o que faz o médico otorrinolaringologista? Ele tem um aparelhinho, uma ferramenta que tem um formato apropriado. Ela tem esse formato de aspiral ou mesmo aqui de colher, onde ele consegue retirar esse excedente de cera sem agredir as estruturas do seu ouvido. Mais um tipo de lipídio, os fosfolipídios. São os lipídios que constituem as membranas celulares, como, por exemplo, a membrana plasmática. Bom, a membrana plasmática, nós já deveríamos pelo menos saber disso. A membrana plasmática, ela é lipoproteica, ela é constituída por lipídios e proteínas. Os lipídios que constituem a membrana plasmática são esses, os fosfolipídios, onde nós temos duas moléculas de ácidos graxos, que a gente chama de caudas do fosfolipídio, unidas a uma cabeça que contém o grupamento fosfato. Então o fosfato faz parte daquela região ali que tem afinidade pela água. A parte hidrofílica é a região que tem o fosfato e a parte hidrofóbica corresponde a essas caudas de ácidos graxos. Esfingolipídios são os lipídios que a gente vai encontrar na bainha de mielina, constituindo a bainha de mielina, realizando o isolamento elétrico aí dos neurônios. O neurônio é como se fosse um fiozinho elétrico e ele precisa de uma capinha isolante. Quando você tem, por exemplo, a degradação dessa capinha isolante, da bainha de mielina, o impulso nervoso ele corre com uma velocidade baixa, ele deixa de ser eficiente e às vezes você pode perder, dissipar essa informação. Existe uma doença autoimune, inclusive, que se chama síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome, por exemplo, ela é caracterizada pela destruição da bainha de mielina por ação de anticorpos que vão degradando a bainha. Qual é o resultado disso? O impulso nervoso ele vai se tornando lento e às vezes ele deixa de acontecer. Então a pessoa vai perdendo a capacidade de sentir alguns estímulos, ela vai tendo formigamento nas mãos, nos pés, a língua vai enrolando, ele começa a ficar com dificuldade de falar. E isso pode até progredir para problemas mais sérios, como por exemplo a parada do diafragma. Então, os impulsos nervosos, para que ocorram de forma eficiente, precisam dessa bainha de mielina. Esteroides. Os esteroides são lipídios formados aí por um núcleo contendo 4 anéis interligados. Isso tanto na molécula de colesterol, quanto também nos hormônios esteroides, como estrógeno, progesterona e testosterona. Esses hormônios são hormônios lipídicos. A maioria dos outros hormônios que nós temos são hormônios proteicos. No caso, esses são lipídicos. Bom, o colesterol, ao contrário do que muita gente pensa, ele é importante para as nossas células, já que ele é um constituinte das membranas celulares. Colesterol está presente nas membranas celulares das células animais, não é encontrado nos vegetais. Esses hormônios, como testosterona, estrógeno e progesterona, eles são produzidos a partir da molécula de colesterol, já que todos eles são muito parecidos, todos eles apresentam esse núcleo aí com esses anéis, com esses 4 anéis interligados. Muito bem, pessoal. Essa ideia de falar que o colesterol é um vilão, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque não é bem o colesterol que é o vilão, mas sim quem o transporta. Nós temos basicamente 2 tipos de complexos, que são lipoproteínas transportadoras de colesterol no nosso corpo, no nosso organismo, na corrente sanguínea. Nós temos aí o HDL, que é conhecido popularmente como colesterol bom, mas enfim,
tem colesterol bom nem ruim. HDL é a molécula que transporta o colesterol. E nós temos o LDL, que é conhecido como colesterol ruim, porém, ressalto aqui novamente que ele não é um colesterol ruim, tem apenas um tipo de colesterol. O LDL é a molécula que transporta o colesterol. Bom, basicamente, o HDL é bom porque ela é uma lipoproteína de alta densidade e ele faz a limpeza do colesterol que está lá espalhado aí pelos nossos vasos sanguíneos, os colesteróis, as moléculas de colesterol que estão ali, de repente, aderidas nos nossos vasos. Já o LDL é a molécula que rotineiramente costuma espalhar, costuma emporcalhar, deixar esse colesterol ao longo dos nossos vasos sanguíneos. Então, como é que elas funcionam, tá? Enquanto o LDL leva o colesterol para as células e facilita a deposição de gordura nos vasos, o HDL faz o inverso. Ele promove a retirada desse excesso de colesterol, inclusive das placas arteriais aí, tá? Então é por isso que nós denominamos HDL como colesterol bom e LDL como colesterol ruim. Porém, são moléculas que transportam o colesterol, e não o colesterol em si. Vamos lá, vamos entender como que o LDL trabalha aí ao longo do organismo, tá? Então o LDL, ele transporta o colesterol e um pouco de triglicerídeos do sangue para os tecidos. Muito bem. As elevadas concentrações de LDL basicamente estão relacionadas à deposição de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos, causando o que a gente chama aí de aterosclerose, tá? Muito bem. Isso faz com que ocorra a formação de placas de colesterol. Quando o nosso corpo tem mais colesterol do que ele precisa, essas moléculas de LDL, elas ficam circulando no sangue à procura de um tecido que esteja precisando desse colesterol. Só que se esse colesterol não for entregue a nenhum tecido, essa molécula de LDL, ela acaba depositando dentro das paredes dos vasos sanguíneos esse colesterol que ela não conseguiu entregar e dessa forma ocorre o acúmulo de gordura nesses vasos aí. Bom, eu tinha falado a respeito de aterosclerose, que é basicamente a lesão direta na parede dos vasos sanguíneos, diminuindo a elasticidade das artérias, tornando-as mais rígidas. Aí nós podemos ver o exemplo de um vaso sanguíneo normal, sem a placa de gordura, e outro vaso com a placa de gordura. Bom, já o HDL é um transportador diferente, ele faz o caminho inverso. Ele tira o colesterol dos tecidos e devolve para o fígado, que vai excretá-lo lá nos intestinos. O aumento dos níveis de colesterol é chamado de dislipidemia. E nós temos um quadrinho aí mostrando aí as quantidades de LDL e de HDL. Isso, na verdade, é mais importante do que saber a quantidade de colesterol em si, tá? O LDL, que é considerado lá chamado popularmente como colesterol ruim, ele tem quantidade aí normal, considerado ótimo, menor que 100 mg por decilitro, tá? Entre 101 e 130 é normal, mas a gente deve buscar o ótimo sempre. Em quantidades aí maiores do que 160 por miligramas por decilitro já é considerado alto e você já está em risco. O HDL, que é dito popularmente aí como colesterol bom, em quantidades inferiores aí a 40 miligramas por decilitro, é muito baixo, aí é ruim, não é legal para a saúde. A gente tem que ter mais desse bom transportador de colesterol aí, porque é ele quem vai fazer a limpeza dos nossos vasos sanguíneos. Bom, o ideal então é que a gente tenha acima de 60 miligramas por decilitro, é considerado ótimo. Valores entre 41 a 60 miligramas por decilitro são valores normais, mas ressaltando aqui que a gente sempre deve buscar o ótimo. Bom, o aumento do colesterol, do LDL, está diretamente aí relacionado a fatores genéticos e alimentares, sendo que 75% do nosso colesterol é de origem endógena, ou seja, é produzido pelo fígado, e apenas 25% vem da nossa alimentação. Então a gente já tem um fator genético, por isso que a gente tem que buscar uma alimentação saudável. Bom, para diminuir esse colesterol aí, a gente tem que buscar dietas ricas em gorduras insaturadas e pobre em gorduras saturadas. Exercícios físicos ajudam a elevar o HDL
e a diminuir o LDL. Uma outra alternativa, mas em condições mais extremas, seria o uso de medicamentos para baixar o colesterol. Fatores de risco como tabagismo, hipertensão, diabetes, insuficiência renal crônica, obesidade, síndrome metabólica e idade superior a 45 anos favorecem aí as doenças cardiovasculares. Então a pessoa tem que tomar mais cuidado quando ela tem esses fatores de risco. Quanto mais fatores de risco você tem, menor deve ser a quantidade de colesterol aí circulando pelo teu sangue. Bom, o depósito de gordura e a lesão da parede dos vasos também favorece a obstrução do fluxo de sangue e a redução do aporte de oxigênio e nutrientes para os tecidos. Quando os vasos acometidos pelas placas de colesterol são as artérias coronárias, o resultado final pode ser o infarto do miocárdio. O miocárdio é o músculo do coração. Quando são acometidos aí os vasos cerebrais, aí sim o paciente pode evoluir para um quadro de AVC. O AVC pode ser ainda isquêmico, quando você tem ali um coágulo que impede o fluxo sanguíneo de chegar a uma determinada região cerebral, ou mesmo o AVC hemorrágico, gerando fortíssimas dores de cabeça aí, gerando extravasamento de sangue para o tecido nervoso. Bom, agora falaremos a respeito dos triglicerídeos. E quando você tem um aumento desses constituintes no sangue, você também é fator de risco para a aterosclerose, principalmente se associados aos níveis baixos de HDL. Nós temos aí um quadrinho de triglicerídeos no sangue, onde 150 mg por decilitro é considerado normal. De 200 a 500 é elevado. Acima de 500, meu amigo, você está aí correndo um grande risco, tá? A elevação do colesterol e principalmente dos triglicerídeos ela está associada aí a uma maior incidência de acúmulo de gordura no fígado. Isso é chamado de esteatose hepática. E se você não cuidar aí da saúde do seu fígado, da sua alimentação, ele pode evoluir de um quadro de esteatose hepática para uma cirrose hepática, onde você tem o fibrosamento aí dos tecidos do fígado e, consequentemente, a perda da função hepática. Pessoal, o que eu tinha a dizer a respeito para vocês era isso aqui. Espero ter elucidado alguma coisa. Agradeço a atenção de todos vocês e desejo aí bons estudos ao longo da semana. Um grande abraço e tchau.